Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, para dar continuidade ao mangá. E os capítulos de hoje vão ser muito interessantes porque eles são a porta de entrada para uma das, ou se não a melhor saga de Sousou no Frieren, que é a saga de Eldorado. E nesse capítulo, algumas coisas serão apresentadas, inclusive o Macht, o mais poderoso sábio da destruição. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E galera, só um aviso rápido, se você é novo aqui no canal, saiba que eu tô acompanhando Sousou no Frieren toda semana praticamente. Então eu peguei o mangá e estou lendo ele a partir do momento onde parou a primeira temporada. Então acabou a primeira temporada e eu tô seguindo o que aconteceria após, só que pelo mangá. Então se você tiver interesse, saiba que vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo, que você pode ir pro primeiro vídeo da série, acompanhar tudo o que aconteceu após o exame de mago de primeira classe. Mas dito isso, bora pra história. E a história nesse capítulo começa mostrando o que aconteceu após o grupo da Frieren se separar da Methode e do Genau. Então logo depois eles continuaram andando em direção ao norte e chegaram a mais um vilarejo completamente devastado. Como eu disse, né, o Planalto Norte é um lugar muito perigoso e vilarejo devastado vai ser a coisa mais comum, a coisa que você mais vai encontrar a partir de agora. E quando eles chegaram, tava lá tudo quebrado, as casas em ruínas e todo mundo trabalhando para tentar reconstruir. E aí a Frieren e o Stark e o grupo dela, Ferne, encontraram um líder, o líder do vilarejo. O cara lá que é como se fosse o prefeito daquele vilarejo. E aí ele explica que o vilarejo realmente foi atacado por dragões. Detalhe, dragões no plural. E aí o Stark até fala, caramba bicho, tem dragão aqui também? O que falta ter no Planalto Norte? Tem um monte de humano bizarro, tem monstro, tem demônio e tem dragão também. Quanta coisa, né? E aí a Frieren até fala que quando ela tava no grupo do herói, indo pro norte matar o Rei Demônio, o grupo dela se deparou com uma horda de dragões. E eles tiveram que dar no pé, que era muito dragão. E aí o cara até pergunta assim, ué, mas o dragão não anda sempre em horda, não? Tipo, no norte, aí os bichos se juntam, cara. Como se não fosse o suficiente ter tanta treta, eles ainda se juntam. Eu tenho a teoria que é difícil até pro dragão sobreviver, então eles têm que se juntar. Que não é possível. Aí o cara pede ajuda pra Frieren, pra matar os dragões. Ela de início fica relutante, mas ela resolve aceitar. E aí ela fala assim, pô, eu vou querer um pagamento. O que você vai me oferecer? Aí o cara fala, porra, a vila tá meio falida, a gente não tem muito dinheiro pra dar. Aí ela, então um grimório. Aí ele, porra, vai ser difícil também, a gente só tem um, que não é muito útil. Aí ela fala, então tá, qual que é o grimório? Aí ele fala, cara, é um grimório que permite com que você fale rápido sem morder os lábios. Cara, sempre que você fala rápido, se você morder o lábio, procura um dentista que sua mordida tá errada. Mas de vez em quando não tem problema não, acontece. Mas era esse o grimório. Aí a Frieren vai lá e aceita. Aí o Stark fala, cara, você tá aceitando qualquer coisa mesmo, não é possível, cara, que magia inútil. E é uma magia inútil. Mas como a Frieren não tinha nenhuma pista, e nem o velho tinha muitas pistas, ele só sabia dizer da onde mais ou menos que eles vieram, a Frieren começa a pesquisar, tentar sentir a mana no local. Então como tudo lá tem alguma quantidade de mana, eles conseguem sentir a mana, no caso um mago muito experiente consegue sentir a mana que é deixada após um combate. Às vezes até mesmo por um ser que não usa magia. Isso é bem interessante. Aí a Frieren vai identificando a mana e vai começando a achar a localização. O que vai levando o grupo todo pro meio de uma floresta. E aí eles vão lá, a Frieren no caso vai lá sentindo a mana. E aí é legal que o Stark fala, caramba bicho, a magia é mega útil, né? Tem 1001 utilidades. Pô, Frieren, você quebra altos galhos com a sua magia e tal. Aí a Frieren fica toda feliz e fala, continua me elogiando. Ela fica toda feliz. E aí a Ferne chega assim, ô Stark, você ficar elogiando demais a Frieren, vai ter um impacto muito negativo na criação dela, tipo... Pô, a mulher tem 2000 anos no mínimo e estão tratando ela igual criança. Mas ela até fala, pô, o que vocês acham que eu sou? Qual é de vocês? Ela, mas de qualquer forma, não interessa. Eu acho que eu já encontrei onde estão os dragões. E aí ela chega lá e é um pouco decepcionante, porque os dragões eram uns dragões meio meia boca, eram uns dragãozinhos meio pequeno. Aí ela até fala, pô, ainda bem que é uns dragãozinho pequeno, porque se fosse um dragão solar, complicaria. Então assim, pelo que já dá pra perceber, em Sousou no Frieren tem várias espécies de dragão e nem todas são realmente tão poderosas. O dragão solar, que eu ainda não sei exatamente como que é, esse deve ser bravo. Aparece uma imagem lá no mangá dele, mas a gente não sabe exatamente o poder dele, etc. Mas pela referência dela é muito forte. E esse daí são umas ralezinhas.
E eles então se preparam pro combate. O Stark vai lá, vamos lá, vamos lutar com eles. Aí ele chega e fala pra Frieren, ó, não vai fazer igual da outra vez não, que você me deixou lutando sozinho, hein. Você lembra, a primeira vez que eles se encontraram, a Frieren deixou ele lutando sozinho contra o dragão. Aí a Frieren, não, pode deixar, vamos lá. E aí eles começaram a lutar com os dragões, aí você dá pra ver alguns movimentos do Stark, o Stark lutando contra os dragões muito bem, e as garotas tacando magia à distância. Mas o anime não foca, o mangá no caso, né, não foca tanto nesse combate e já mostra uma explosão muito grande e os dragões mortos. Mas ainda assim, a luta não foi nada fácil, tanto que o Stark saiu todo estrupiado, todo sangrando da luta, e aí eles tiveram até que procurar uma igreja. Eles foram pra igreja pra acharem um sacerdote e pra curar o Stark. Aí depois que o Stark foi curado, eles pararam no lugar e começaram a pensar na luta, né? Falaram, caraca, a luta foi complicada, né? Aí todo mundo falou, foi mesmo. E aí a Ferne falou assim, cara, eu achei que o Stark ia morrer, cara. Teve uma hora que um dragão mordeu a cabeça dele, tipo, literalmente o dragão pegou a cabeça dele e levantou ele pela cabeça, assim, tipo, com a mordida. Dá uma olhada aí na cena. E tipo, como que alguém não morre com uma mordida dessa na cabeça, cara? Aí a Ferne ficou preocupada, falou assim, caraca, não sei como você não morreu, Stark. E o Stark, cara, nem eu, velho. Aí a Frieren, é só mais um dia normal na vida de um guerreiro. Isso sempre acontecia com Aicen. E tipo, como que aquele anão sobreviveu tanto tempo, cara? Ele só se metia em furada também. Mas então a Frieren fala isso e a Ferne, cara, é que o Aicen era uma coisa, um ponto fora da curva. Mas aí depois eles vão falar de novo com o líder, né? Porque a Frieren ia pegar a recompensa dela. Aí o cara vai lá, entrega aquele grimório inútil pra ela. Ela, pô, obrigado, pega o grimório e eles já vão seguindo pra próxima cidade. E aí a Ferne pergunta, aqui, por que você sempre pega alguma recompensa? Por que você nunca sai de um lugar sem pegar nada? Aí ela fala que isso ela também aprendeu com o Himmel. Porque o Himmel, ele fazia questão de sempre pegar alguma coisa. E ninguém entendia bem o porquê. E aí ele fala assim, ele explica nas memórias lá da Frieren, ele explica o porquê. Ele fala que se você só faz um favor e não aceita nada em troca, a pessoa se sente em dívida. Então a pessoa fica pra sempre endividada, achando que deve um favor a você e que precisa te pagar de alguma forma. A pessoa se sente mal, né? E se ele deixar essa dívida de gratidão pra trás, ele acha que não seria o herói que ele tá querendo. Então o que que ele faz? Ele aceita qualquer coisa como se fosse algo maravilhoso pra ele, mesmo que seja inútil, para a pessoa se sentir em paz. Sabe, pra pessoa achar, pelo menos eu ajudei o herói. Sabe, a pessoa se sentir útil, não se sentir em dívida. Então é pra isso que ele aceitava. Então qualquer bugiganga que desse pra ele também, ele pegava, mesmo que não tivesse utilidade nenhuma. Ele ainda falava que, porra, muito útil, precisava muito disso. Pô, é uma atitude mega legal. Eu até vou dar um exemplo disso no final do vídeo, se eu lembrar. Mas enfim, eles continuam a história deles, a jornada deles, só que agora muda e mostra um cara que esteve no teste de mago de primeira classe e que eu adorei a participação dele, eu acho que muita gente gosta dele também, que é o Denken. Ele volta agora. E o Denken não estava sozinho nesse momento, porque estava com ele também a Edel. Não sei se vocês vão lembrar dela, ela participou do exame de mago de primeira classe e foi ela que tentou entrar na mente do clone daquela professora. Você lembra a professora dos cabelões? Então, a Sense, ela tentou entrar na mente dessa professora e não conseguiu. Ela falhou no teste, que ela tomou um ataque do cabelo da professora. Não sei se vocês vão lembrar dela, mas de qualquer forma vai ter uma imagem dela do anime aqui na tela. E além dela também tava o Lernen. O Lernen é aquele cara que era um discípulo da Ciri, que gosta muito dela provavelmente, e que atacou a Frieren no final do exame. Vocês vão lembrar dele também vai ter uma imagem dele aqui do anime para vocês recordarem. E esses dois estavam falando com o Denken, e eles falam o seguinte: Denken, temos novas informações sobre a missão. A Edel conseguiu novas informações. E aí a Edel fala que vai transferir todas as informações que ela conseguiu mentalmente pra ele, porque vocês vão lembrar que a Edel é especialista em magia mental. Aí ela pede a mão dele, eles dão a mão e ela começa a transferir todas as informações que ela tinha pra ele, até o momento que ele fala que completou, que ele pegou todas as informações e agradece. E aí o Lerne inclusive fala que a missão do Denken é vigiar e proteger a barreira que protege Eldorado. E aí já começa a citar um pouquinho essa saga fantástica. Mas antes deles se separarem, porque o Denken vai ficar sozinho lá pra proteger a barreira e os outros dois vão voltar. Mas antes deles voltarem, a Edel chega e fala o seguinte: Denken, não vá lá visitar o túmulo. E vocês vão lembrar que na primeira temporada ele fala da esposa falecida dele. Então não é nem um spoiler, dá pra entender qual é a situação. E aí os dois se afastam do Denken.
E aí eles começam a conversar entre eles, e a Edel fala o seguinte: olha, eu tenho a impressão que ele tá se preparando pra morrer. E o Lernen fala até o seguinte: de certa forma é verdade, porque ele quer salvar a cidade dele, que foi transformada em ouro. No caso, foi transmutada em ouro, e pra ele tentar fazer algo do tipo, ele tem que tentar matar o Macht, que é simplesmente o mais poderoso sábio da destruição. Então você pensa em todos os demônios praticamente que existiram no exército do Rei Demônio. Ele era, talvez depois do Omnisciente Slacht, o mais poderoso. Então assim, o cara é muito poderoso, então tentar bater de frente com o Macht é considerado suicídio. E depois o mangá corta e mostra que o grupo da Frieren tá indo para um lugar até bem próximo de onde o Denken está. E consequentemente perto de Eldorado também. Então é daí que vai vir o gancho todo para essa saga. Só que aonde eles chegam tem um lago gigante, um lago realmente enorme, que eles precisam de um barco para atravessar ele. Porque assim, é muito mais fácil atravessar ele de barco do que dar a volta, porque o lago é literalmente colossal. Só que tava uma tempestade dos infernos na hora. E assim, o lago é tão grande que tem onda, tipo onda mesmo. E aí o cara lá que tem tipo um balseiro que fica levando as pessoas pra lá e pra cá. E aí a Frieren falou: pô, podemos atravessar o lago? Ele fala: você sabe o que? De jeito nenhum. O lago tá muito perigoso. O meu barco não é caixão. Ele falou literalmente isso. Porque ele falou: olha, tentar atravessar o mar nessa tempestade, nessa estação do ano, é suicídio. E aí a Frieren fala: é verdade, não tem como. Pelo que eu conheço desse lago, é impossível passar com segurança agora. E aí eles vão voltando lá para um lugar onde eles estavam hospedados e começam a conversar. A Frieren diz que esse lago é maior até do que alguns oceanos, é simplesmente gigantesco, e por ele ser cercado de montanhas, as correntes ali são muito caóticas. Então quando tá tendo uma tempestade, uma coisa assim, é impossível passar, porque ele fica mais agitado e mais perigoso do que um oceano, né? E aí a Frieren falou: então eu acho que com esse vento, voar também não vai rolar, né? É a Frieren: não, mesmo porque ele é tão longo que não dá pra atravessar com voo. E ela fala: eu tenho até mana pra conseguir atravessar, mas a Frieren não tem. Então não tem como a gente chegar do outro lado, ela teria que carregar os dois, o que é basicamente inviável. E aí o Stark pergunta sobre a possibilidade da volta. Só que também não tem como, porque o lago é basicamente um oceano, é muito trabalho para dar a volta, e como ela disse, é cercado de montanhas. E não tem trilha. Então, num clima desse, no Planalto Norte, subir um monte de montanha, sem trilha, é suicídio. Aí a Frieren falou: não tem jeito, vamos ter que esperar a tempestade passar. E assim eles fazem. E aí o anime vai mostrar, o mangá no caso, vai mostrar eles passando vários meses ali dentro, né? Fazendo várias coisas, a Frieren comprando vários grimórios. E os meses se passaram e finalmente o tempo melhorou um pouco. E aí a Frieren e o grupo dela vão de novo lá pro balseiro e pedem pra ele ajudar eles na travessia. Só que o cara fala o seguinte: óbvio que eu ajudo, só que obviamente ele ainda envolve riscos e trabalho, então eu preciso ser remunerado por isso. Eu quero um pagamento. E aí a Frieren tira umas moedinhas de nada que eles tinham, e aí ela oferece, ele fala: cara, isso não paga nem um 10% do preço, não tem condição. E aí a Frieren fala: porque a Frieren ficou gastando dinheiro com Grimório, e aí ficaram sem. E aí ele fala o seguinte: olha, eu percebi que vocês são magos, pelo menos alguns de vocês são magos, então eu vou trocar por um favor. Nós vamos a caminho, pegar o barco e ir a caminho. E vamos parar numa ilha que tem tipo um monastério abandonado. E lá, pelo visto, tem um livro das memórias do herói Himmel. Então, e lá é protegido por uma barreira. Então vocês, magas, destroem a barreira pra mim. E eu pego o livro e aí a gente tá quitado. E a Frieren até lembra que realmente o Himmel, mais ou menos nessa região, havia perdido um livro dele. E tava todo chateado na época dele também, que ele perdeu. Mas ela fala assim: beleza, vamos te ajudar nisso. Já que precisamos passar, e esse é o preço, bora lá. E eles pegaram o barco e foram lá pro monastério. E quando eles chegam no monastério, realmente tinha uma barreira. A Frieren até reconhece que é uma barreira bem forte, mas ela vai lá, trabalha e desfaz a barreira. Aí eles entram no monastério todo abandonado mesmo, quebrado, bem velho, bem da época do herói mesmo. E eles foram andando e tinha uma imagem, uma estátua do Himmel.
E no pé da estátua do Himmel tava lá um livro. Ou seja, o Himmel é meio que tipo eu, que bota coisas no lugar e esquece, fica na cara dele, mas ele esquece. Sou profissional em fazer isso com guarda-chuva. Eu acho que você também deve fazer, tenho certeza. Todo mundo esquece guarda-chuva. Mas aí a Frieren acha esse livro, abre ele e fala, não, definitivamente essa é a letra do Himmel. Então esse livro foi escrito por ele mesmo. E como a Frieren ficou toda empolgada lendo esse livro, o Stark chega e pergunta, aqui, o que tá escrito nesse livro? E aí ela começa a mostrar a mente dela, que ela tava lendo o livro, e o livro era basicamente a visão do Himmel, daqueles momentos bobos da missão, mas que marcar a memória dele, aqueles momentos que ele adorou, tipo, mostrava o Einstein dormindo todo torto também, você sabe que a Frieren sempre dorme pra cima da Ferne, aquela doideira, e o Einstein também era a mesma coisa, só que é pra cima do Reiter normalmente. Aí mostra várias conversas deles, bobeiras, coisas estúpidas do cotidiano, mas que são aquelas coisas que o Himmel levava no coração dele, né? Os momentos marcantes pra ele. E aí a Frieren, claramente emocionada, fala, cara, é só um diário das coisas bobas do cotidiano do Himmel. Tipo assim, ela tava claramente emocionada, o que foi muito legal. E assim, só de você tá vendo o mangá, e sério, eu tive essa sensação. Quando eu vi o mangá, eu já senti um aperto, assim, tipo, caraca, imagina como que é tá revendo coisas com a pessoa que você amava, da época mais feliz da sua vida, depois de tanto tempo, quando essa pessoa nem tá mais com você. Tipo, quando você olha uma foto, você já sente algo assim, não é? Então, assim, eu achei muito legal, só de imaginar o que a Frieren deve ter sentido, eu já fiquei um pouco também emocionado com essa cena. E aí, ela resolve oferecer esse diário, conforme prometido, pro cara. Só que o cara para e fala assim, olha, eu me lembrava da história que tinha uma elfa maga com o Himmel, com o herói Himmel, mas eu nunca imaginei que era você. Aí ela fala, ué, mas de onde você tirou essa conclusão? Aí ele falou assim, olha, pela cara de desamparo que você tava, pela cara de tristeza que você tava, eu já consegui entender que você era uma pessoa querida e que esse livro, que esse diário é muito importante pra você. Então ele falou, olha, fica com ele, ele vai ter muito mais valor pra você do que pra mim. Porra, o cara foi muito fino também, né? Aí a Frieren agradece. E aí ela fala, mas e o seu pagamento? Ele falou, cara, aqui tem vários outros livros. Eu consigo vender isso e isso paga a dívida de vocês. Ou seja, o cara foi realmente muito legal. E aí, eles voltam pro barco e até mostra que tem vários outros barcos passando por lá. E o cara explica que tem uma lenda de uma cidade do outro lado que foi transformada toda em ouro. Mas que já que como ninguém volta de lá, acredita-se que é mentira. Só que a Frieren já fica na cara dela que ela sabe o que tá acontecendo. Afinal, era um sábio da destruição que tá envolvido com isso. Que ela combateu quando ela tava com o grupo do herói. E ela faz uma cara que entrega tudo. E eles vão seguindo. E eis que assim, tipo, do mais puro nada. Pra encerrar o capítulo, eles estão lá de boa, num lago. Não é um mar, é um lago. Aí eles estão lá num lago e de repente vem um tentáculo. E enrola o barco. Um tentáculo pega a Frieren, levanta a Frieren. E o cara, um Kraken! Porra! Caraca, o lago tem um Kraken. Que merda de lago é esse? Porque um Kraken é uma criatura do mar, teoricamente, né? Mas não, lá tem uma miséria de um Kraken. Aí o Kraken começa a jogar todo mundo pra cima, fazer uma loucura lá. E a Frieren naquela calma dela, ô Stark, se eu não fizer alguma coisa, o barco e todo mundo vai pro fundo do lago. Aí o Stark, desesperado, cara, aqui tem até criaturas do mar, que medo! E aí corta ali, porque não é a intenção mostrar a luta contra o Kraken. Embora foi a cena muito engraçada, foi uma cena meio que mescla um pouco de desespero com comédia. E é assim que encerra essa parte introdutória para a missão de Eldorado. A partir de agora vai se aproximando dessa missão e quando começar a saga de Eldorado eu vou trocar a playlist. Eu faço uma playlist aqui de tudo que tá acontecendo. Eu vou fazer uma playlist só pra Eldorado. Então eu acho que é isso, cobrimos mais 2 capítulos do mangá. E se você tá gostando dessa série, se inscreve no canal, cara, porque você vai perder os outros vídeos. Vamos chegar em Eldorado agora, que vai ser uma saga longa, mas fantástica, com um demônio que, tipo assim, a galera ama. Quem lê o mangá ama o Makti e ama a saga de Eldorado. Sabe, sério, o Denken mesmo vai ter um desenvolvimento incrível e vários outros personagens também. Então se inscreve para não perder a continuidade dessa saga, que vai valer muito a pena. Também deixa um like, porque ajuda muito o canal. Você não vai ver esse vídeo e sair sem deixar um like, né?
Mas valeu se você deixou seu like, se quiser comentar alguma coisa também ajuda muito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.